Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu já chequei aqui nos bastidores do YouTube, ó, tá ficando cada vez melhor aqui na tecnologia, viu? Em breve eu quero começar a ver Dona Aline, Dona Sônia, Dona Jéssica e mais todos os clientes fazendo suas palestras, em breve. A Sônia já está aqui com a gente, boa noite, Sônia. Prazer tê-la aqui novamente. Aline, boa noite também, Aline. Eu mandei mensagem já, na verdade foi enviado pelo sistema individualmente o link e daqui a pouquinho eu já vou compartilhar minha tela, porque modéstia à parte a apresentação tá demais. Mais um treinamento concluído, sempre somando conhecimento e evolução. Rumo a mais um treinamento, sempre em busca de conhecimento. E vamos lá, vamos que vamos, né? Quero aprender. Sabe que hoje, conversando com uma cliente, e aí ela estava falando, Sueli, eu vou ter que fazer uma pequena imersão nos seus conteúdos para tirar do colo, porque eu também estou participando de um outro processo. E aí eu falei para ela o seguinte: o preço do conhecimento é o tempo. Porque para a gente poder adquirir conhecimento, a gente precisa do tempo para ter curva de aprendizagem. Então, dependendo o assunto que você estiver envolvido, requer muito mais tempo do que outros conteúdos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de empresa, exige bastante tempo, porque são vários pontos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, eu acho muito interessante que a gente sempre faz o monitoramento do seguinte, ó. Inscritos versus presente. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então a gente tem vários inscritos, mas presente no momento poucas pessoas. E quem chega cedo bebe água fresca. Lembre-se sempre disso. A questão de se atrasar, às vezes, para compromisso, tirando contextos, né, gente? Porque situações emergenciais acontecem. Mas na boa parte do tempo, nem sempre emergencial, a gente sabe. Então é sempre bom a gente fazer o quê? Puxar o elástico. Porque quem chega cedo bebe água fresca e muitas vezes você não pega a informação do time certo. Então, normalmente, eu até estou ando meio flexível, começando 5 minutos, 10 minutos, mas eu gosto muito de pontualidade. De qualquer forma, eu já vou compartilhar minha tela. E por que eu compartilho a tela? Porque vocês merecem enxergar a informação. Então, não é apenas para usar de apoio, né, uma apresentação em si, mas a gente precisa tangibilizar, a gente precisa enxergar o invisível. Então, deixa eu só confirmar. Beleza, perfeito. Minha apresentação está online. Estamos ao vivo e ó, vamos que vamos começar. Qual é o assunto de hoje? A Camila acabou de chegar aqui também. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Prepara o papel e a caneta, anotem, porque essa informação que eu trago hoje, ela é de extremamente importância. Poucas pessoas na internet vocês vão ouvir falando sobre isso, tá? Por quê? Porque a gente está ligado nos Paranauê, a gente está ligado no que está por vir. Então a gente antecipa movimento, mesmo que a gente seja um pequeno negócio. Aliás, fica a dica hashtag, tá? Seja grande, mesmo que você ainda esteja pequeno. A gente olha muito para fora. O brasileiro olha muito para fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. E tem muita gente boa no nosso país fazendo coisas que aí só quando um gringo falar, o gringo falou, e às vezes ó, a gente está fazendo, mas a gente olha muito para fora. Então, sem mais delongas, vamos lá. Negócios Nexialista. Aprenda a construir um negócio inabalável em tempo de caos. Quem lembra do último caos que nós tivemos não faz muito tempo, que já tem 3 anos? A pandemia. Então, como que eu quero que vocês participam hoje? No chat comigo, tá? Lembra a pandemia que veio um caos? Foi um caos. Teve negócio que fechou, teve novos negócios que surgiram, teve de tudo. Só que o que nós aprendemos? Primeiro, ninguém está ileso de passar por ondas de caos.
E assim como aconteceu já há um tempo, ondas são cíclicas. Em algum momento, uma nova onda vem. Não no formato, de repente, como foi o Covid, mas em outros formatos. E isso já nos alerta de estar o quê? Antenados. Estou fazendo o que precisa ser feito? Estou ligado no movimento? Estou ligada no movimento? Então, para você ter um negócio nexialista, você tem que se tornar um nexialista, tá? Então, como que a gente pode começar a entender? Primeiro, Suelen, palestra serve para quê? A palestra, ela sempre serve para a gente ampliar a mentalidade, tá? Porque quando a gente tem um entendimento de algo, a gente tem contraste. E com o contraste nasce a consciência. Então, existem muitas coisas que a gente realmente tem que parar para ter um entendimento, principalmente com um especialista. Então, qual assunto que você precisa ampliar a sua mentalidade? Palestra é um caminho para isso. E vocês que estão aqui, que ainda não fazem palestra, a melhor forma que as pessoas possam entender um pouco mais daquilo que você faz é você palestrando. Então, faz parte dos negócios fazer palestra, tá? Claro que existem profissionais que vivem de palestras, mas já são outro nível, são pessoas que alcançam um nível de autoridade e um nível de estrelismo que as pessoas querem aquela figura, não só o que ela vai falar. Pandemia 2020 e 2021, esse ano faz 5 anos. Gente, 5 anos, olha só. Meu Deus, até me perdi na conta aqui. Enfim, então, para que serve esse assunto? Para a gente ser blindado em relação ao caos. Caos é necessário no mundo. O caos ele dá uma chacoalhada assim para tipo colocar em ordem os fatores, ou então quem está enraizado, ou quem está estruturado, ou quem está forte sobrevive ao movimento, tá? Então por isso que a temática é negócios nexialistas. Existe um ditado na Índia que é o seguinte: tinham 5 cegos, na verdade fizeram um experimento com 6 cegos, que é o seguinte: como que será que há um elefante para quem é cego? Aí fizeram uma experiência, e aí um dos cegos, ele pegou a parte do rabo. Quando ele tocou, ele falou o seguinte: olha, um elefante, ele parece com uma cobra. O outro cego, ele tocou na pele. E aí ele sentindo aquilo, falou: olha, o elefante parece com uma parede. O outro cego, ele acabou tocando ali na pata do elefante. E ele falou: caramba, o elefante ele se parece com o tronco de uma árvore. Um outro tocou na orelha e falou: uai, o elefante lembra um leque. O outro tocou no marfim, sentiu aquela ponta, falou: nossa, um elefante parece com uma lança, né? E o outro tocou na tromba e falou assim: nossa, parece uma mangueira, uma corda, né? Então, o que essa lição desse experimento nos mostra? Que, dependendo o seu ponto de vista em relação ao todo, a parte vai aparecer com alguma coisa. Então, um elefante ele pode parecer diversas coisas para alguém que não está vendo o todo, porque ele é grande. Então, se você toca no rabo dele, você tende a falar: nossa, parece com uma cobra. Nossa, parece com um tronco de árvore. Mas porque você não está enxergando todo. E isso aqui nos ensina o seguinte: que existem pontos cegos do especialista. Um especialista, normalmente, ele começa a empreender com a especialidade dele. É aquilo que ele vem fazer no mundo. Então, o especialista ele entende daquilo que ele faz. Então, um dentista, uma massoterapeuta, um design. O especialista ele tem o quê? Aquele ponto. E ele precisa saber sobre aquilo. Só que apenas ser especialista empreendendo cria pontos cegos. Semelhante como tocar um elefante, um cego tocar um elefante. Então, o que a gente quer ensinar? Primeiro,
O especialista, ele precisa evoluir no negócio dele, ele precisa ir para um outro patamar. Ele precisa trazer a bagagem dele da especialidade, só que como dono do negócio, ele precisa evoluir, porque senão ele seria realmente um excelente CLT. Dentro de uma empresa que está bem estruturada e organizada, ele só precisa ser especialista e muito bem naquilo. Mas quando eu decido empreender, eu preciso ir além da minha especialidade, senão eu crio pontos cegos. Como assim, Suelen, pontos cegos? Então, pensa o seguinte, se um especialista aprende marketing, ele acha que o negócio inteiro é sobre marketing. E tudo gira em torno do marketing. Ah, não sei o que lá, eu como marketing no almoço, no café da manhã, na janta. Só que se você conversa com alguém de contabilidade, ele sempre vai falar que o negócio é tudo gira em torno da contabilidade. Sem a contabilidade, olha, a contabilidade, e aí você tem que ver todas as regras da contabilidade e o negócio gira em torno da contabilidade. Se você fala com alguém de vendas, não, o negócio ele precisa vender, o negócio sempre venda, 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 venda. Cada especialista vai vender para o empreendedor o ponto de vista dele. E se o empreendedor não tiver uma visão macro, ele sempre vai achar que tudo é tudo. Então, sim, a empresa como um todo é contabilidade, a empresa como um todo é venda, a empresa como um todo é marketing. Então, quando eu tenho a visão pontual, eu acabo sendo vítima também da pontualidade do mercado. E aí, gente, o mercado ele fica assim, cheio de peças. E aí você fala, putz, mas o que eu dou prioridade agora? Porque contabilidade é importante, marketing é importante, vendas é importante, isso aqui lá é importante. Todo mundo está falando que é importante. E aí eu pergunto para você, como que você se sente quando você vê todas essas informações no mercado? Coloca aí no chat para mim mesmo, quem chegou, a Denise está aqui. Bem-vinda, Denise. A Valéria também está aqui, boa noite, Valéria. A Eliana está aqui, boa noite. Coloca no chat. Quando você vê todas essas informações da internet, cada uma especialista aqui, um especialista aqui, cada um é uma pecinha. Como você se sente quando você vê todas essas informações na internet? Tudo aquilo é importante, tudo aquilo é bom. Mas qual é a sensação que te dá quando você vê essa quantidade de informação? Coloca aí no chat. Seja sincero, tá? Aqui a Jéssica já colocou. Eu fico perdida. É muita informação. Quem mais compartilha desse sentimento ou não? Eu quero que vocês participem, porque a gente está aqui para conversar com vocês, tá? Então, o que acontece? O especialista, ele tem a especialidade dele. Só que quando você abre lá os sites, vê lá os plays, fala, meu Deus do céu, tudo é importante, sobrecarregada. Tudo é importante, mas é aquilo. Mas nem tudo lhe convém. Por quê? Porque você fala, meu, eu preciso resolver contabilidade, preciso vender, preciso chupar cana e assobiar. O que eu faço agora? O que eu faço agora, né? E para que você minimize esse sentimento de se sentir perdido, porque quando você tem o sentimento de se sentir perdido, você acaba não indo, porque você foge, é um estado de sobrevivência, entre o caos, eu vou ficar na minha ordem, aí você não avança, né? E se você se sente sobrecarregada, fica tudo muito mais complicado, ainda mais sendo empreendedora individual, né? Ainda mais quem é mãe, quem é esposa. Aqui a Valéria, ficamos perdidos mesmo, é muita informação, precisamos mensurar o que é mais importante no momento. Exatamente. Só que para ter esse nível de consciência, você precisa ir além da sua especialidade. Depende do especialista, eu acredito que eu estou falhando. Deixa eu ver, peraí. Depende do especialista, eu acredito que estou falhando. Ah, tá. Entendi agora o contexto aqui. Então vamos lá. Esse sentimento de se sentir perdido, ele faz parte, porque realmente, gente, eu falei no começo para quem chegou agora, o preço do conhecimento é o tempo. O preço do conhecimento é o tempo. Para que você possa ter um conhecimento macro sobre negócio, você precisa de tempo para entender, absorver e praticar. Por isso que negócios começam a ser estruturados depois de 7 anos. Na verdade, você começa a estruturá-lo dentro dos 7 primeiros anos, para daí começar realmente a sentir
o resultado. E se você não tem a noção desse tempo de projeto empresarial, tem gente que está 7 anos sem saber sobre isso. E aí você fala, putz, se eu soubesse disso antes. Então, nunca tem um antes, sempre tem um momento certo. Então, você pode ter 10 anos com o seu negócio no mercado, mas você acessa um conhecimento e você fala, caramba, isso daí, se eu soubesse há 10 anos atrás, eu tinha economizado. Só que às vezes 10 anos atrás, você não tinha nem mentalidade para aceitar ouvir. Então, tudo tem a hora certa. Se você está aqui, era para você estar aqui. Para quem não me conhece, né, apenas reforçando aí, o meu nome é Suelen Borelli, eu sou CEO na Borelli Academy, que é uma empresa que leva gestão empresarial e marketing para o mercado, principalmente para os pequenos negócios. Mas a gente trabalha habilidade, gestão, marketing, vendas e pessoas, tá? Só para contextualizar. Agora eu quero passar para vocês qual que seria a visão de um generalista. Por quê? O empreendedor, ele é o especialista. O que é o especialista? Meu, você fez a sua formação, ou você tem sua bagagem, você decidiu empreender. Se você não ir para o nível do generalista, você não amplia a sua visão. Você fica igual ao cego no começo em relação ao elefante. Ah, o elefante parece com um leque, mas está pegando na orelha dele. Ah, o elefante parece com o tronco de uma árvore, mas você está tocando a pata dele. Então, quando a gente amplia a visão, a gente já começa a ter a seguinte situação: ó. Aquele monte de informação já começa a ter lugar. E aí você já começa a falar, opa, peraí, marketing e venda se conectam. Então, o que a visão do generalista faz perante o todo? Ele encaixa já as partes. Peraí, isso aqui precisa disso, isso aqui precisa disso. E só isso aqui já é importante. Só que para você ter essa visão, você precisa de algo, você precisa de uma sistemática. Senão você não tem onde colocar as informações que você está acessando, tá? E aí, o generalista, ele já tem um nível de sobrevivência maior, porque ele encaixa aquilo lá. Só que daí eu falo para você, você é a pessoa que vende, faz o marketing, entrega, faz a contabilidade, etc, etc, etc. Dá para melhorar isso? O que vocês acham? Se você sendo uma especialista, você consegue se tornar uma generalista sendo uma única pessoa? Coloca aí no chat, qual que é o seu sentimento sobre isso? É possível? Ah, eu sou uma só. E aí, o que eu faço? O que eu faço perante esse todo? Porque ser especialista, precisa vender minha especialidade, precisa pagar boleto. Mas, peraí, eu vou ter que olhar para marketing? Eu vou ter que olhar para venda? Eu vou ter que olhar para mais o quê? Coloca aí no chat. Qual o seu sentimento? É possível dar conta de fazer tudo isso, sendo uma? A Sônia colocou aqui com convicção. Com certeza é possível. E é possível com base em quê? Com base em quê? Acredito que sim, mas com muita resiliência e maturidade. Organização. Então é o seguinte, quando eu falo nós, eu estou falando Borelli Academy, Suelen Borelli, os fornecedores que hoje fazem parte do nosso ecossistema e nossos clientes. A gente se tornou empresa para fazer isso ser possível. Por quê? Pelo seguinte, gente, no mercado, 1% das empresas são multinacionais e macroempresas. Todo o resto são pequenas organizações. 80% do PIB é sustentado com as pequenas empresas. E quando a gente fala pequena, a gente está falando MEI, ME, PP, Eireli não tem mais, profissional liberal. É um volume de pessoas e pequenos negócios que faz o país praticamente sustentar. Só que ela é grande por um motivo. Aí eu pergunto, por que o pequeno fica pequeno se ele pode subir de patamar? Eu trabalhei em empresas multinacionais, pelo menos 5 na minha lista. Porque sim, eu fui uma jovem desbravadora. Hein? Eu entrei cedo
em grandes empresas e também saí cedo das grandes empresas. Mas eu fiquei praticamente 10 anos nesse mundo corporativo, porque eu comecei cedo mesmo. E a grande, ela é grande por um motivo. Ela faz o que tem que ser feito. Só que a grande, ela tem caixa, ela tem pessoas, ela não deixa de não ter os problemas que todo negócio tem. Só que ela também tem estrutura para lidar com isso. Então, aquele especialista dentro de uma grande empresa, ele vai executar muito bem aquilo que ele veio fazer. Ele não tem que se preocupar com outras questões, a não ser fazer o que tem que ser feito, porque ele faz parte daquele ecossistema. Se ele não faz a parte dele, ele está fora do ecossistema, simples assim. Só que quando eu decidi empreender, eu me tornei pequena. Porque por mais especialista que eu fosse, dentro do meu segmento, que era recursos humanos, eu trabalhei também na segurança do trabalho. Quando eu fui para o mercado, eu falei, peraí, cadê dia 5, dia 20? Não tem. Cadê tal coisa? Não tem. Eita, é comigo. E aí o especialista se dá conta do quê? De um mar de oportunidades. Só que, é como a Valéria colocou aqui, com planejamento. Só que a maioria das pessoas tem planejamento, e aí a gente vai ver as estatísticas, que a gente já vai falar sobre isso. Assim como nascem milhões de empresas, morrem milhões de empresas. E eu já fiz publicidade e propaganda para vocês terem uma ideia. Então, a questão de mercado, de dados de mercado, eu até tinha uma noção, mas as vias de fato, quando eu decidi começar a empreender, eu falei, gente, o buraco é mais embaixo. Teoria é teoria, prática é prática. E a prática do empreendedorismo me ensinou. Se você não ampliar o seu superpoder, ativar seus superpoderes humanos, você não vai dar conta. E quais são os superpoderes humanos? Tá aqui, ó. Tá aqui. Só que vai ter que ser por partes. E o aprendizado tem um preço. Qual que é o preço do aprendizado? Coloca aí no chat. Quem já pegou? Qual é o preço do aprendizado? Coloca aí. Quem está afiado aqui, prestando atenção no que eu estou falando. Qual é o preço do aprendizado? Que eu falei no começo da palestra. Coloca aí. Só para ver se vocês estão antenados. Eu falei, o aprendizado tem um preço. E o preço do aprendizado é isso mesmo, Sônia. O tempo. Então, a pergunta que eu fiz é: como é que eu faço para dar certo? Porque eu não quero começar um negócio para morrer. Eu não quero ter um negócio só para ficar pagando conta. Eu não quero ter um negócio só para ficar brincando de casinha. Eu quero fazer um negócio dar certo porque eu quero liberdade financeira, liberdade geográfica e eu quero prosperidade. Abastança, nem prosperidade, porque quando você toma a decisão de empreender, você já é próspero. Eu quero abastança, quero ser abastada. E levar a minha mensagem. Porque também, se for para empreender qualquer coisa, vendo água. Todo mundo tem sede. Dá para vender droga também, tem um bom mercado. Não, eu quero empreender com um propósito. Então fica muito mais desafiante, mas vamos lá. Então, de especialista, eu tenho que me tornar generalista. Só que não basta. Só isso não basta. Então vamos lá. E não basta porque não é de hoje, que esse buraco é mais embaixo. Na década de 90, gente, eu nasci em 83, a gente está falando da década de 90, nasceu o BSC. Para quem não conhece, chama-se Balance Scorecard. É uma metodologia de gestão que permite o quê? Verificar alguns pontos da empresa para ver como é que está o desempenho dela. Só que esse Balance Scorecard, ou seja, não está nem em português, você já sabe de onde veio, né? Não nasceu no Brasil, nasceu em Harvard. Foi o Robert Kaplan e o David Norton que Harvard é uma escola de gestão, né? Então tem muitas coisas que nascem lá, porque as empresas precisam sobreviver. Então as empresas, desde que o mundo é mundo, elas tinham suas soluções, colocavam no mercado, só que as gerações vão mudando. Conforme a geração vai mudando, o poder de compra vai mudando e a comunicação, a gente vê isso hoje em dia.
A geração G vai ser um desafio para quem empreende e é empreendedor da geração X e a da Y. Então a gente vai ter que se adaptar, senão a gente não vai sobreviver, e eles vão ter que adquirir. Então a comunicação da nossa parte também vai ter que melhorar. Só que naquela época, as empresas solicitavam para Harvard, que daí tinham lá as reuniões, né? Falaram, olha, está acontecendo alguma coisa que a gente não está vendo. Por quê? A maioria das empresas tinha um processo de gestão financeira. Porque financeiro você tem que ver, né? No mínimo. Aí eu pergunto, tem gente que hoje em dia nem isso olha, né? Quem dirá há anos atrás? Só que o Kaplan e o Norton, eles fizeram um estudo, então assim, a parte boa da gestão que nós utilizamos aqui na Borelli Academy, a que existe no mundo, é que ela vem de uma época que, assim, é raiz. Então, se naquela época era desafiante, para a gente vai ficar muito mais fácil. E aí, nasceu o BSC para falar assim, ó, apenas analisar o financeiro, você vai ficar com pontos cegos no seu negócio. É importante? É, mas é um degrau. Se você acha que gestão tem a ver com gestão financeira, você já tem ponto cego no seu negócio. Porque a maioria das pessoas tem essa ideia. Primeiro que tem que ter, é inegociável. Só que quando eu falo só a palavra gestão, as pessoas acham que é gestão financeira. E quando eu falo gestão empresarial, as pessoas continuam achando que é gestão financeira. Aí eu falo, realmente, aqui tem um cego tocando no rabo do elefante. E por que isso acontece, gente? Porque a maioria dos pequenos, mesmo os especialistas, tá? A gente está falando de advogado, a gente está falando de massoterapeutas, a gente está falando de administradores. Muitos não tiveram uma experiência com empresas sistemáticas. Se você não teve uma experiência com empresas grandes, você não tem ideia da complexidade da conexão das informações. Então você acha que aquilo é o todo. Ah, eu ouvi que o marketing precisa fazer isso. Ah, agora tudo é marketing. Ah, agora é contabilidade, tudo é contabilidade. Ah, agora é tudo. A pessoa não tem o quê? Uma mente ampliada. E isso está fazendo muitos negócios morrerem. Por quê? Porque o dono do negócio, ele precisa sair desse patamar especialista e flexionar. Você é um ser de múltiplas inteligências. Você é capaz de, sim, ser especialista e generalista, e a gente já vai falar sobre ser nexialista, porque não basta mais só ser generalista. Então, desde que o mundo é mundo, e não faz tanto tempo assim, a década de 90, as empresas já precisavam enxergar além, porque elas estavam ficando com um ponto cego. Tudo é importante, só que é uma soma de fatores, tá? Então, esse BSC, ele nasceu para mostrar o todo, porque senão você não veria. E o BSC ainda que eles fizeram ainda é simples, perante o que a gente montou, que eu já vou falar. Então, o que significa ser nexialista? O que é nexialismo, Sueli? O que é esse palavrão? O especialista, ele tem aquela visão da especialidade. Isso aqui é o médico. Você vai num clínico geral. Ele é generalista e ele te encaminha para um especialista. O especialista ele resolve uma dor, ele é focado naquilo. O geral, ele tem uma visão macro para poder encaminhar. Isso já é bom, porque você vê aquela informação lá do marketing, você fala, opa, peraí, isso aqui se encaixa aqui. Ah, você foi numa palestra de como fazer anúncio no Instagram. Você já consegue, mas peraí, isso daqui é legal, mas ele não é agora, ele é depois. Quando a pessoa não tem essa visão, ela sai comprando curso para tudo quanto é lado. Parece um obeso de curso, sabe? Quando a pessoa, obeso não, a pessoa tá faminta, sabe? O verde quer, fica comendo um monte de curso, um monte de curso, um monte de curso. É gula de conhecimento. Quando você não tem essa percepção, você fica com gula, porque você não sabe o que é importante, você sai pegando tudo, e aí o que acontece? Tempo, dinheiro e energia vai embora. É igual prazer em excesso, né? Vai embora. Você não mediu, né? Não tem discernimento daquilo, vai perder mesmo. Então tem muita gente que já perdeu, tá? Muito tempo, dinheiro e energia, porque estava com gula de conhecimento. Não tinha o discernimento da onde que aquilo vai. E aí, por ela não ter essa visão, tudo é importante. E aí perdeu tempo, dinheiro e energia, né?
Mas para isso não acontecer mais, agora o nexialista, ele vai além. Como assim além? Se só quem é generalista ali já resolve. Então eu tenho um caso para contar aqui para vocês rápido. Eu trabalhei numa empresa, não posso falar nomes, mas é uma empresa grande, alimentícia. E foi a minha segunda maior empresa, deixa eu calcular aqui isso. Eu fiquei 3 anos numa multinacional, tive o convite de participar de um processo seletivo dessa, que eu vou comentar. Lá eu fiquei 1 ano e meio. Não aguentei, falei, 1 ano e meio, pedi demissão, já não aguentei. Por quê? Deu. A sobrecarga era muito maior e era uma bagunça. Parecia uma empresa fundo de quintal e era empresa multinacional. Até que eu aguentei bastante, mas vamos lá. Então, quando você chega num ambiente caótico, porque assim, gente, empresa sempre tem problema, não importa o tamanho. Tem empresa, inclusive, que tem nome, mas dentro de casa ela tá cheia de problema. Por isso que tem especialista, tem trocentas coisas. Então, você é contratado para resolver problema dentro de uma empresa. E eu fui contratado para resolver determinados problemas dentro de um segmento específico. Só que eu acho que a pior coisa de você ter que resolver problemas que você foi contratado, você não tem liberdade de tomar decisões, porque você depende de uma hierarquia. E isso trava muita coisa, fica muito burocrático. Então, para resolver, você tem que ter liberdade para algumas situações. Mas eu tinha até um ponto, tá? Só que imagina, mesmo você tendo uma experiência, mesmo você tendo carta branca, ainda assim, o conhecimento ele tem um preço, que é o tempo. Então, quando você chega num ambiente novo, você não sabe sobre o lugar, você precisa de adaptação do ambiente. Por isso, os 90 dias de experiência, né? Para você se adaptar ao ambiente, saber onde as coisas ficam. E aí veio uma carga de problema, e assim, problema, né? Para quem é novato, ainda mais no ambiente, o pessoal fala mesmo. Pá, 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 pá. Com o tempo você vai esquecer. E eu lembro que o primeiro projeto que eu peguei, que eu falei assim, tá, esse, vai ser esse aqui, tá bom. Quem é que resolve isso daqui? Fulano de tal. Aí você vai lá no fulano de tal. Não, mas não é que não. É lá com outro fulano de tal. Eu falei, oi? Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá. E aí eu percebi que eu ficava pulando de. Eu falei, gente, ninguém sabe quem resolve. Qual é o ponto de partida? E aí, o que eu comecei a fazer? Anotar. Eu falei com o João, falei com o Cláudio, falei com a Antônia, falei com a Beltrano, mas quem resolvia isso era esse cara aqui. E aí, quando você encontra aquela pessoa, o mundo se abre. Próximo projeto, peraí. Esse projeto aqui envolve X, X, Y. Eu já passei por aqui. Então, isso daqui, quem resolve é aquele outro cara lá. Aí você vai direto na fonte. E aí, eu propus para o meu setor, né, que eu estava, falei assim, gente, é o seguinte, vai levar muito tempo para resolver os problemas que nós temos. Por que a gente não faz uma lista de todos os projetos que estão parados, adota uma reunião por semana, e na semana, cada um pega um projeto, traz, e aí, cada fica um encabeçado por um projeto, né, desenrola e a gente faz o plano de ação. Lindo. Só que o comportamento humano, ai, mal chegou, já tá querendo mandar. Eu falei assim, não, 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 não. Então, gente, quando você tem uma cabeça ampliada, é por isso que a gente empreende. Porque muitas das empresas que existem hoje estão fechadas para gente boa. Eu já era nexalista, sem saber. E eu tenho certeza que você também era, ou no seu ambiente de trabalho, ou na faculdade, porque quem empreende está querendo fazer algo diferente do que está vivendo. E aí você fica doente dentro das indústrias, fica preso. Para mim, eu tenho para mim, e eu ainda há de ver isso, que os melhores empreendedores estão trabalhando como CLT. Por quê? Eles vivem sistemas, só que falta algumas questões comportamentais. Aí você pode estar falando, então que às vezes está falando que eu não sou boa. Não,
sim, mas se você não teve uma experiência empresarial, você vai ter muita dificuldade de fazer o seu negócio avançar. Porque metade é exatas, metade é humanas para um negócio acontecer. Como é que você vai fazer? Tem gente que está fugindo da gestão financeira, gente. Tem gente que ainda está em planilha de Excel. Nada contra Excel, mas um negócio, pelo amor de Deus. Então, assim, tem coisa muito amadora para o tipo de coisa que a gente pode fazer. Só que o aprendizado ele tem um preço, e é o tempo. Só que, além do tempo, né, tem investimento também financeiro. Mas mesmo se você tivesse todo o dinheiro do mundo, tem aprendizado, você ainda precisa do tempo. Você precisa viver ele para ele realmente ser retido. Então, para você se tornar um nexialista, é como se você tivesse essa visão aqui, ó. Tá, operação é aqui, marketing aqui, vendas aqui, financeiro aqui, gestão de pessoas é aqui. Mas Tai Chi Chuan, gastronomia. Ué, o que isso tem a ver com os negócios? Quando você começa a perguntar, não fazer o link com coisas que parece que não faz sentido, falei, mas peraí, eu tô vendo Tai Chi Chuan ali, o que Tai Chi Chuan tem a ver com isso? Você não tem uma mentalidade nexialista. Malemar de gestor. Generalista. O nexialista, ele tem uma aptidão diferente. Ele é capaz de participar, por exemplo, de uma peça de teatro. Ele vai aprender sobre negócios ali. Ele é capaz de ir num concerto musical e ele vai captar as informações de um negócio ali. Ele é capaz de fazer uma viagem para a China e vir com MBA na bagagem. Porque o nexialista, ele tem uma característica, que é fazer nexo causal com as coisas. E isso pode ser treinável. Quando eu não tenho essa mentalidade nexialista, eu deixo de aprender com a vida, porque a vida é pedagógica. Numa palestra dessa, um nexialista está assim, ó, o especialista assim, ó. O generalista assim, opa. Sim, gente, tem gente que monga. Tem gente que monga. Por quê? Precisa sair da sua inércia. Precisa sair do seu status quo. Precisa ampliar a visão. Especialista tem medo de demanda, então ele tem medo de crescimento. Se ele tem medo de demanda, ele deixa ele mesmo de crescer. Porque ele está com medo de não dar conta, de não conseguir. Normalmente, especialista, ele fica na inércia. Ele está satisfeito com o que ele provavelmente está recebendo aí no negocinho dele. E ele vai ficar assim por anos. O generalista, ele ainda dá, opa. Só que o generalista, ele ainda precisa subir. Porque ele está fugindo ainda de alguma coisa. Ele até tem uma visão ampliada, só que ele volta para lá. Então ele vai e parece uma sanfona. Vai, volta, vai, volta. Quando você arrebenta essa corda, você fala, meu filho, eu sei para onde eu vou. Só deixa o tempo passar, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque existem várias coisas para ser aprendidas. Você não perde mais tempo. Suelen, de onde que vem esse termo nexialista? Vocês vão ver na internet, se vocês quiserem pesquisar, e aconselho, inclusive, seguir o Walter Longo, tá? O Walter Longo, ele tá divulgando mais esse termo, que ele viu nessa revista, esse livro aí, The Voyage of Space Beagle, só que, tipo, o Walter Longo, ele é publicitário, se eu não me engano. Então, eles têm umas leituras meio doidas, eles vão pegando informação assim, só que o Walter Longo, não sei se ele sabe, mas eu acredito que sim. Esse termo já vem do direito, nexo causal. Quando você faz nexo causal, o que é nexo causal? Eu trabalhei 10 anos na segurança do trabalho, a minha formação é em gestão de recursos humanos, só que a segurança do trabalho multinacional é além, é muito mais coisas, né? E vira e mexe tinha alguns processos trabalhistas. E aí ia segurança do trabalho, recursos humanos e a área do direito fazer avaliações dos ambientes com base nos processos trabalhistas para ver os nexos. Tem nexo?
o que a pessoa está falando, então tudo era checado para ver o nexo causal, a interconexão das informações. Então, no direito já existe essa questão de nexo causal e na segurança também. E ser nexialista é criar pontes, né? É ver o nexo das coisas. Então, como eu disse, você está vendo lá uma ópera, você consegue fazer nexo. Você vai assistir um filme, você consegue fazer nexo. Você está vendo, sei lá, na conversa de amigos, falaram da tsunami na Indonésia, você consegue fazer nexo. Porque a vida é pedagógica. Então, o nexialista, ele faz interconexões com várias coisas. Por quê? É uma vida. É uma vida. E está tudo conectado. Aliás, o caos é a desconexão da ordem. Então, um princípio da gestão é tudo tem lugar. Só que se você não tiver a visão ampliada, você não consegue organizar as coisas no nível que você está. Então você precisa o quê? Elevar o seu nível. Senão você não tem a visão panorâmica. Às vezes, de onde você está, não vai enxergar mesmo. Você tem que ser provocado, você tem que subir de nível, você tem que ir para a próxima fase. Então, às vezes, no nível que nós estamos, mais uma vez, não vai rolar essa visão, porque você tem que chutar o pau da barraca. Tem uma música que fala assim: sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tenda. E qual que é a sua tenda hoje? Muitas vezes é a sua especialidade. Você não deixa de ser especialista, mas você precisa sair da tenda, senão você não vai enxergar. Falou, ó, saia de tua tenda. Pode ver, a maior parte das passagens é saia do seu lugar. Sai daí. Senão você não vai enxergar. Visão progressiva. Para você ter uma visão do alto, você tem que subir a montanha. Você não consegue ter a visão do topo estando na base. E aí você não consegue enxergar. Caramba, se eu vir por aqui, tal, lá tem uma ponte, tal. Então, essa visão de cima, essa visão da águia, só acontece no nível de cima. Você só consegue sair de onde você está se subindo o nível. E para isso, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Dessa inércia. Então, quais são os benefícios de ser nexialista? É muito além do que você imagina. É enxergar na quarta, quinta dimensão. Primeira dimensão, a gente enxerga para lá e para cá, é a sua rotina. Aqui tá todos os problemas do mundo. Papá. Aí você resolve dar um pulo. Não, eu vou dar uma estudada, vou participar da palestra. Aí você vai ali, largura, você vai para altura. Segunda dimensão, você dá uma. Só que você não se aprofunda, você não vai nem para a terceira dimensão. Para você ser nexialista, você tem que se aprofundar nas coisas. Então, a terceira dimensão é logo ali, que é profundidade das coisas. Só que tem a quarta dimensão, que daí sim ele te dá a visão do nexialista, que é onde está a gestão empresarial. Gestão financeira na primeira dimensão, tá? Entrou dinheiro, saiu dinheiro, entrou dinheiro, saiu dinheiro. É isso aqui, ó. Perdão. Faturei, paguei conta. Faturei, paguei conta. Faturei, paguei conta. Faturei, medi, paguei conta. Faturei, medi, paguei. Tem gente que fica assim: ah, eu não tô pagando, eu preciso pagar mais conta, preciso de mais dinheiro. Tá, você vai para onde? Ah, eu preciso vender mais. Com base em quê? Se às vezes a pessoa não tem nem meta de faturamento. Aí fica aqui, ó, anos girando. Não desenvolve habilidade. Malemar sabe que é lucro, não sabe que é um dividendo, não sabe que é um prolabore. Isso são coisas de financeiro ainda, tá no nível primeira dimensão. Não, não, mas agora eu tenho que fazer marketing. Não, agora eu vou lá no marketing. Aí eu pergunto para a pessoa: o que é marketing? Não sabe. Até aquilo que ela acha que é, ela não conhece, ela não se aprofundou. E aí, investe em marketing, ADS. Não estou tendo resultado. Eu faço só duas perguntas.
É uma crítica? Não. É só para ver o nível de maturidade. Porque o problema da pessoa às vezes nem é dinheiro, é só arrogância. Porque o ignorante, ele para ouvir, ele peraí, deixa eu entender. O ignorante é ausência de conhecimento, a ignorância, tá? Então você fala assim, ó, alguma coisa eu não sei, eu vou buscar, entendi, agora deixa eu analisar. Aí eu posso ter livre-arbítrio. O arrogante, ele fecha a porta. Ele tá lá, morrendo, mas ele continua porque ele não se abre para aprender. Para arrogante, eu só falo, bom voyage, vai. Próximo. Eu estou atrás dos ignorantes, daqueles que querem reaprender, reformar, não importa. Arrogante, bom voyage. Para os humildes de coração, bora, porque tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa para fazer. Então, quando você amplia a sua visão, o primeiro benefício de ser nexialista é que você passa a enxergar. Ponto. Mas com uma clareza que você fala, calma. Tudo tem lugar. O aprendizado requer tempo. Só que momento que eu tô? O que eu tenho que fazer agora e para onde que eu vou? Simples assim. E aí, uma das primeiras coisas que você busca entender é quais são os pontos cegos do seu negócio. Porque se você não sabe quais são os pontos cegos do seu negócio, você vai começar por onde? Você não precisa começar do zero. Quem já está empreendendo já teve o comportamento de ir para o mundo. Isso, empreendedorismo é comportamental. Se tornar empresário é outra coisa. E se você não identificar os gaps que a gente fala, as lacunas, sistematicamente, você não age em cima do que precisa. Aí você está sempre, passa ano, vira ano, com os mesmos resultados, girando em torno do próprio eixo, e ainda tem sua vida pessoal, porque isso interfere também. São duas vidas, são dois projetos, o empresarial e o pessoal. E um interfere no outro. Então, se você não identifica os pontos cegos do seu negócio, você não vai conseguir andar. Porque isso é uma premissa. Primeiro, a gente precisa enxergar o que está faltando e aproveitar o que tem, para depois melhorar aquilo que tem. É como atravessar, eu tenho que sair de um ponto A para ponto B. Ali tem uma ponte. Sabe aquela ponte do rio que cai? Tem várias tabuinhas. Ó, para você chegar no ponto B, você precisa de 100 tábuas, a ponte inteira. Aí, se você não enxerga quantas tabuinhas está faltando no seu negócio, você vai querer atravessar uma ponte que não tem tábua. O que vai acontecer? É simples. Ó, era para ter 100. Você tem 50. Você foi metade do caminho. Era para ter 100. Você tem 20. Mas tá faltando 80% ainda. Mas você prefere enxergar isso ou ignorar isso? Depende. Se realmente quer dar certo. Então, agora eu quero participação de vocês, que a gente está na reta final aqui no chat comigo, tá? E é o que vem no coração, sem julgamento, sem julgamento. Não tem certo ou errado nesse momento. Para que serve uma meta de faturamento? Coloca aí no chat, o que vem na sua cabeça? Por que eu teria uma meta de faturamento? Se eu já ouvi o player lá falando que meta, coloca coisa na minha cabeça e você não consegue passar. Para que serve uma meta de faturamento? Vamos lá, tem 5 perguntas aqui, participa aí. Na sua cabeça, por que uma empresa precisa ter meta de faturamento? Vamos lá, o primeiro só para já para o segundo. Aí você fala, Sueli, mas eu não tenho meta de faturamento. Isso mesmo. Ó, a meta é uma direção, é um parâmetro. Gente, eu quero viajar. Você liga numa agência de viagem e fala, ó, eu quero viajar. Primeira coisa que eles vão perguntar é, para onde? Ah, eu quero ir para a França. Tem alguma cidade específica? Ah, eu quero ir para Paris. Opa, já dá para fazer um trajeto. É simples. Aí você fala assim, mas você usou viagem para falar de negócio? Nexo causal. Como é uma coisa, muitas vezes é como todas as outras coisas. Quando eu tenho uma direção, eu consigo identificar se com base naquela direção, como está minha performance. É para saber onde tem que chegar, mas
é o indicador de performance do seu negócio. Se você não define a meta de faturamento, você não sabe se você está dando certo ou não, porque aquele é o indicador. Aí você fala, tá, e o que eu tenho que fazer para chegar lá? Aí você tem que ver os outros indicadores, porque aquele lá está dizendo que você não está alcançando, e aquele lá ele ainda tem que ser fracionado. Então tem a meta anual e a meta mensal, tá? Então, ok, é um direcionamento. Agora, se eu fazer a pergunta aqui para vocês, em que as soluções interferem na hora de fazer marketing? 99,9% dos clientes que é do nosso sistema de gestão empresarial param. Eles param na parte da gestão que fala das soluções, porque eles nunca olharam para ela com um olhar para o marketing. A pessoa tem uma solução para o mercado? Tem. Eu resolvo. O que você resolve? Eu faço design gráfico. Tá, agora avalie o seu design gráfico pela ótica do marketing. Muitos não sabem nem preencher o formulário. O que as soluções interferem no marketing? Em tudo. Se você não analisa a sua solução, você já está errando a forma de entregar, possibilidades. Gente, tem tantos dados, tantos não, para não assustar. Tem pelo menos 4 indicadores que só organizando as soluções você já enxerga como que vai ser o seu marketing. E se você não sabe fazer isso, provavelmente você está perdendo tempo, dinheiro e energia, porque está faltando conhecimento, está faltando a visão do Excelista, tá? Outra coisa, isso aqui, se parou na gaveta da solução, a pessoa não quer nem ir para a precificação. Primeiro que tem algumas gavetas que requerem outros especialistas. Mas a precificação, ela simplesmente define onde que a gente tem que focar. Então, beleza, eu tenho que ir para o marketing, eu tenho que olhar para as soluções, eu já tenho a minha meta de faturamento. Mas só quando você olha para a precificação, é lá que ele vai dizendo se, olha, você pode jogar o jogo que você estiver jogando. Se você está perdendo, você está ganhando, vai ser em preço. Margem de lucro, quanto por cento, ou quanto tempo você leva para entregar cada solução, que foi na gaveta anterior, quanto de cada solução tem que vender para alcançar minha meta. Isso muda a perspectiva. Então, quando eu não tenho as informações daquilo que eu já estou fazendo, tá? A gente não está falando de coisas novas. A gente está falando de pontos que muita gente já está vivendo. Você já está empreendendo? Já. Se você não tiver os dados do seu negócio, você já está perdendo. Por quê? Você está fazendo, e aí você fala, eu estou fazendo. Você está fazendo demais e analisando de menos. O pequeno, ele não tem tempo a perder, porque ele não tem caixa para ficar queimando. Gente, a gente está no nível de ir para o digital agora, mais ainda. A gente está falando de anúncio. Tem empresa no mercado que anuncia mais de 1 milhão por mês, algumas 10 mil, outras 100 mil. Aí vai descendo a escala. Tem negócio que investe 30 mil por mês. Isso é o faturamento de uma ME por mês. Aí você vai ser uma empresa ME. Você malemar consegue investir R$1.500, R$2.000 em anúncio. Aí você vai pro meio, coitadinho do meio vai caindo, sabe? Malemar consegue colocar, R$300. O R$300 no ADS foi assim, ó. Piuf. Então você não tem poder. Você não tem poder. Então o pequeno, ele tem que ser muito mais estratégico. Porque ele não tem dinheiro para ficar queimando, ele não tem energia para ficar perdendo e não tem tanto tempo sem para perder. Só que tudo que é grande, numa menor escala, faz você avançar. Você só vai ter alguns empecilhos depois, porque você vai ter que dar o de doido, né? Porque na hora de mudar de fase, você vai ter que dar uma de doido, você vai ter que dar um salto quântico. Mas pelo menos você não vem sem nada. Por exemplo, operação. Tem muita gente parada na operação, só que a operação
se torna um vilão para quem não tem padronização. Porque operação é turbina. Talvez é você que não sabe configurar ela. Porque está faltando habilidade, está faltando visão. Então, quando a gente entende as partes, a gente vai resolvendo por partes e cada parte vai somando. E aí a gente tem um número no Brasil. Você fala, como é que você pode falar isso? Só porque eu acho? Não. Para eu falar o que eu estou falando, você tem que ver o meu rastro. Que não é de hoje. Já é 10 anos de multinacional e 10 de empreendedorismo, 20 anos. Então, eu acho que eu já tenho uma boa bagagem para poder falar. Fora analisar os dados que tem no mercado. Então, já posso dizer que eu sou especialista dos pequenos, né? Dos pequenos. 67% dos motivos de mortalidade empresarial está na mão do empreendedor. Não tem a ver com o governo, não tem a ver com a economia. Mas isso interfere. Foi o que eu disse. Isso interfere. Mas e a sua parte? Interfere muito mais. A Jéssica colocou aqui, ó. Virou uma chave aqui. Que bom, Jéssica. 67% dos motivos de mortalidade de um negócio está na sua mão. Isso te deixa triste? Ou te deixa... O que faz você sentir? Coloca aí no chat. Porque quando eu tive acesso a esses dados em nível Brasil, eu falei assim, é um longo caminho. Já começa aí. Só que a primeira coisa que eu queria saber é, o que está dentro desses 67%? Nem que se a lista faz pergunta. Você tem que fazer pergunta. Beleza, 67, mas o que é esse 67%? Vou falar aqui. Eu não escrevi aqui no slide, mas já vou falar para você. Primeira coisa que está matando os negócios, falta de mentalidade empreendedora. Isso é estatística Sebrae, tá? Segunda coisa que está matando os negócios, falta de planejamento prévio. Terceira coisa que está matando os negócios, falta de gestão empresarial. E o quarto negócio, problemas pessoais. Eu falei, bom, de posse da informação, se eu reconheço o inimigo, agora eu tenho como agir. Porque se eu não sei nem o que eu tenho que enfrentar, eu não consigo sair do lugar. E aí eu falei assim, tá bom. E aí eu falei, mentalidade precisa ser construída. Como que eu vou fazer planejamento? Como que eu vou ter mentalidade empresarial se eu não tenho um modelo empresarial? Se você não teve um modelo empresarial, você não consegue reproduzir. Você vai pelo seu achômetro. Por isso tem muita gente morrendo, já começa aí. Então, neste ponto, para mim era um ponto positivo, porque eu tinha vindo de grandes empresas. Só porque você veio de grande empresa, você sabe fazer? Não, mas eu era a pessoa de processo, procedimento, treinamento. Procedimentos eu escrevia, criava processo. Então, peraí, deixa eu entender agora os negócios. O que eu faço num lugar, posso fazer em outro, só mudou o contexto. E agora é menor. Então, já tinha habilidade. Segundo, falta de planejamento. Planejamento é habilidade. Aí eu pergunto para vocês, o brasileiro ele é preventivo? Gente, nem remédio direito o povo está tomando quando tem que tomar nas horas certas. Época de Covid. Eu tive Covid, fiquei internada 7 dias. A Sônia que está aqui, eu falei, a Sônia a gente chegou a fazer uma live pós, porque a Sônia também passou por um processo aí na época. Eu falei, Sônia, até para ficar doente precisa de gestão, porque é tanto remédio. Você tem que tomar os remédios na hora certa, você tem que ficar de olho em um monte de coisa. E aí, no hospital eu soube que tem um dos indicadores de mortalidade pós-operatória porque o pessoal não toma remédio nas horas certas. Eu falei, falta de gestão no tempo, tá matando o povo. E aí você fala em gestão empresarial, putz, por isso que muitos negócios estão morrendo. Gente, é uma habilidade planejamento. Planejamento não é pegar uma folha, eu vou fazer isso, 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 isso. Tudo list é tiro no pé, para começar. Isso não é planejamento. Planejamento é algo maior, mas ele precisa ser aprendido. Só que quando você aprende, aí você vira o rei do planejamento. Em tudo, inclusive na sua vida.
Aí desagou na gestão empresarial, porque se a pessoa não tem a mentalidade, não tem a habilidade, com certeza ela não vai saber fazer gestão empresarial. Só que isso é elitizado, porque as grandes fazem e é por isso que elas são grandes. Então, por que não trazer isso para quem é pequeno? Porque eu falei, eu não vou começar a jogar um jogo perdendo. Gente, isso foi em nível pessoal, tá? Não sei vocês. Mas você decidiu empreender, ganha pelo menos o jogo. E que jogo que é esse? Pelo menos 2025. Todo ano é um campeonato. Todo mês tem um jogo. Um jogo. Só que no resto dos dias é treino, 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 treino. Essa é a básica dos esportes. Você treina, treina, treina para um dia de jogo e a soma dos campeonatos, você fala, ó, alcancei a pontuação que era da meta. Só que se você não treinar no que tem que ser treinável, como é que você vai jogar na hora do jogo? E na hora do jogo é o marketing. É a hora do vamos ver. Então você não fica fazendo marketing o tempo inteiro. Marketing ele tem que ser dias marcados. Fora do marketing você tem que olhar para os seus dados, treinar suas habilidades, fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Retinhas finais. Então, como transformar esse número em positivo? Porque o que está negativo ele pode se tornar positivo. Aí sim, você vai ter desafio econômico, você vai ter desafio no país que você está, porque o Brasil é cheio de, né, cheio, muito cheio. O Brasil é cheio de muita coisa. Você vai ter questões pessoais. Lembra? O quarto motivo de mortalidade é pessoal. Tem gente que tem dinheiro em caixa, está lucrando e ainda assim se suicidou. Porque as questões emocionais, a inteligência emocional, ela precisa fazer parte dos negócios. Em 2021, fiz uma cirurgia grande e a gestão foi essencial porque eram muitos médicos e exames além da medicação. Essa gestão que ela está falando é a gestão no tempo, tá, gente? A gestão, a palavra gestão, ela é uma palavra polissêmica, ela é aplicável a diversos contextos, porque ela é uma habilidade de conduzir. Então, quando é gestão no tempo, eu conduzo o tempo. Quando é gestão empresarial, eu conduzo uma empresa. Quando é gestão financeira, eu conduzo as finanças. Então, é uma palavra aplicável a diversos contextos, tá? Só para objetivo educacional aqui. Então, não posso só falar, é gestão. Ela precisa do complemento, que no caso é o adjetivo, né? Precisa do adjetivo. Gestão do quê? Pode ser gestão pública, gestão das emoções. Que tipo de gestão? Então, a gestão, ela tem que ter o complemento, tá? Então, sim, dá para reverter, só que você vai precisar do tempo. E de um BSC. De um balance scorecard, que já mostra para você esses indicadores, tá? Sueli, como é que eu faço para ter esse BSC, pelo amor de Deus? E aí, nas retinhas finais, a gente vai falar das engrenagens dos negócios, tá? Porque você tem a informação no seu dia a dia, você precisa organizar ela. Essa organização precisa gerar número. Quem foge das exatas, foge da verdade. E aí você começa a ter visão. Com essa visão, você começa a corrigir a parte humana, que é a ação. Então, metade dos negócios é exata, metade é humanas. A sua especialidade, ela precisa da generalidade. E a generalidade precisa da nexialidade. E para isso você precisa de número. E eu não estou falando de Excel, não. Pelo amor de Deus. Excel é coisa de estudante. Então, quando eu analiso uma engrenagem, é o marketing. Só que é a engrenagem certa? Você está olhando para essa engrenagem agora? Porque o marketing é o dia do jogo. Cadê o treino? Cadê a engrenagem do treino? Não tem. Por que você está olhando para o marketing agora? Se o marketing depende das suas soluções, se o marketing depende da sua precificação, se o marketing depende das suas varas de pescar, se o marketing depende do canal, como que você está no marketing se não tem nada que está por trás do marketing? Eu nem sabia. Exato, você não sabia. E por que você não busca saber? Você quer dar certo? Quer. Então faz o que é certo. E aí você começa a entender o encaixe das engrenagens. E aí você começa a fazer a engrenagem girar. Você começa a fazer a engrenagem girar, bem-vindo à gestão empresarial. Apesar de ter deixado só
a palavra gestão ali, é só para complementar que cada engrenagem daquela pode ser um combo de gestão. Porque a gestão empresarial, ela precisa da gestão financeira, ela precisa da gestão de clientes, ela precisa da gestão de entrega, ela precisa da gestão das metas, ela precisa da gestão... A gestão empresarial, ela é um combo de gestões, de microgestões. Então, cada engrenagem é uma gestão específica. E se você não sabe quais são as engrenagens que o seu negócio precisa ter, você não vai praticar gestão empresarial. Se ela faz gestão financeira, tá? É uma das engrenagens, mas não é o jogo inteiro. Parabéns, que bom que pelo menos você faz. Ah, eu não tô fazendo nem isso. Que Deus te abençoe, porque tem gente que tá empreendendo na glória divina. Na verdade, tem gente que quer dinheiro esse. Você não quer empreender, você quer dinheiro. É que através do empreendedorismo você tá ganhando seu dinheiro. Só que se eu falar que você pode ganhar muito mais, só que vai precisar do tempo. Por quê? Você precisa aprender algumas coisas. Mas o tempo ele vai passar, com você ou sem você. Porque você vai passar pelo tempo. O tempo não existe, mas não vamos entrar nesse assunto. Tá? Só para quem fez a gestão do terreno do tempo já sabe do que eu estou falando. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Olha lá, já é 8h10. Você precisa ter uma mentalidade nexialista e isso vai economizar anos de bateção de cabeça. Eu estou falando anos. O que eu estou falando hoje aqui já economizou no mínimo 5 anos da nossa conversa. Porque tem gente que vai levar 5 anos para chegar na palavra nexialismo. Porque a pessoa não está ligada no que tem que ser feito. Ela está assim, correndo atrás do rabo de alguém. Ou do dela ou de alguém. Mas não fazendo o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? Lucrar. Só que lucro é resultado de um processo. E o processo está dentro da gestão empresarial. Por que que muitos negócios estão morrendo? Primeiro que os empreendedores não têm ideia de onde tem que focar. E não é complexo. O MEI pode ser lucrativo, o ME pode ser lucrativo. Só que ele tem que analisar as engrenagens. E aí, conforme você vai avançando no mercado, vai precisando de outras engrenagens, porque você está crescendo. É igual uma criança. A criança nasceu. Uma criança de 1 ano, ela tem energia de 1 ano. Só que a de 10 anos, ela come muito mais comida do que uma criança de 1 ano. Porque ela tem 10 anos. É mais engrenagens, é mais movimento, é mais energia, né? Então, sim, o crescimento requer mais do corpo. Então, saber o que uma coisa é não é o mesmo que vivenciá-la. Tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem aqui clientes atuantes da Borel Academy, quem não é cliente atuante da Borel Academy, mas a maioria aqui já nos conhece de alguma forma. Se tiver alguém que nunca nos ouviu, é a primeira vez, você pode colocar no chat, ó, nunca te vi, nem mais gorda, nem mais magra, nunca ouvi falar. Porque a gente focou em divulgar para nossa rede. Nós ainda não estamos pescando lá fora. A gente está divulgando para nossa rede. Pode ser que alguém tenha compartilhado com uma nova pessoa e fale assim, ó, nunca vi, mas vou participar, tá? Mas um dia, todos vocês viram a gente a primeira vez. Todos vocês. Então, saber o que uma coisa é, não é o mesmo que vivenciá-la. Por quê? Aqui a gente tem pessoas de todos os momentos. Quem já tem um relacionamento, quem já teve algum relacionamento, mas não vive com a gente no processo. Não vive nosso ecossistema, tá? E é isso que eu quero falar com vocês agora. Aqui é só para vocês terem uma ideia do que é um BSC. São vários indicadores onde você consegue ver como que está partes das pequenas gestões. E as gestões de cima, elas mostram como que está o todo. Isso aqui são dados do ano anterior, do ano passado, mas, por exemplo, ó, o ano passado a gente tem aqui, ó, meta de financeira, a gente alcançou 95% da meta estabelecida. Não preciso nem falar o número, pode ser desde 1 milhão a 100 mil reais a 50 mil. Quando a gente usa porcentagem é para a informação ficar com performance.
Então, eu tenho indicadores de performance. Se eu tive uma performance de 95% com base no que eu determinei, tá excelente. Então, eu tinha que melhorar pelo menos 5%. Estava na margem, tá vendo? Só que, ó, a lucratividade, 1%. Significa que no fringir dos ovos ficou pouco em caixa. E aí, certamente, você analisando o financeiro, dá para saber por quê. Aí tem um custo de operação, teve investimentos. Tudo tem um porquê quando você tem clareza dos seus números. Até o que é vermelho tá bom, porque você sabe o que, que é. A diferença é que você consegue de um ano para o outro melhorar. Então, quem faz planejamento estratégico sem ter indicadores, está fazendo alguma coisa sem ser planejamento estratégico. Estratégico é para ser estratégico, caramba. Cadê o indicador? Com base em que se fez esse plano? Aí eu vejo muita gente gastando dinheiro aí com planejamento estratégico. Quem está aplicando não fala nem sobre isso. Gente, desculpa, mas... Oi? Vocês precisam melhorar a escolha dos fornecedores de vocês. Parece ser esgoto ser enganado. É uma ânsia por resultado que não está focando no que tem que ser feito. E que resultado é esse? Porque se você precisa de mais dinheiro, então você precisa vender. E para você vender, só a venda já é um assunto à parte. Só a parte de venda já é um assunto à parte. Então, precisa ter consciência, tá? E por isso que eu tenho um convite aqui para vocês. Vale para quem é cliente? Claro que vale, porque a mãe da educação é repetição, tá? Então, a gente tem cliente que está aqui todo mês com a gente, está em processo ciclo, mas ainda assim está caçando fora, não está olhando para dentro. Por quê? Precisa de mais consciência, mais consciência. Tenha uma experiência com a gestão empresarial e marketing nexialista. Esse é meu convite. Muitos de vocês não fazem ideia do mundo que a gente está vivendo, do mundo que a gente está construindo. Não começa a sua vida depois do carnaval, pelo amor de Deus. Deixa isso para massa. Quem está aqui era para estar aqui. Se você escolheu estar aqui, você tinha que ouvir isso. Acredite. E qual que é o meu convite? Dá mais um passo. Hoje vocês saíram da palestra, mas eu quero chamar vocês para um desafio, para ampliar mais a cabeça neste assunto, neste contexto, tá? Que é o quê? Qual que é o objetivo de um desafio? Desafiar-se. Afiar-se, dar uma esticada no elástico, dar aquela calibrada, aquela... Então, quem já empreende com a gente aqui, é mais uma afiada, se quiser mergulhar. Quem não, gente, você está aqui, era para você ouvir. Tem 8 pessoas agora, 8 pessoas precisam ouvir isso. Quando a gente propõe um desafio, é para você se afiar. E aí, o que eu vou convidar você? Para qual momento? Desafio do faturamento ao lucro. Esse é o nosso desafio agora de fevereiro. Aprenda em 4 dias o que é multiplicar os seus ganhos em 10. Você tem o resto do ano para multiplicar. Só que este é o momento de calibrar a sua mentalidade. Lembra que eu falei que a mentalidade empreendedora é a primeira coisa que está matando os negócios? Porque tem vários tipos de mentalidade. Agora é a mentalidade de aumentar a visão. Como é que tá? Eu estou faturando, como é que eu vou para o lucro? Como é que eu vou aumentar isso 10%? Para isso, eu preciso que você me dar 4 dias. 4 dias de 1h30 para eu te afiar. E aí você poder aplicar isso em 2025. Vai acontecer na semana que vem, do dia 17 ao dia 20. 4 dias, ainda dá tempo para você viajar para o carnaval depois. Das 19 às 20h30. Vai ser 1h30 a cada dia. Dessa vez eu vou fazer certinho, porque no outro eu passei um pouquinho. 4 dias. Suelen, para quê? Para afiar a sua mentalidade nexialista. Você já vai sair nexialista em 4 dias. Eu preciso de tempo. 1 hora não dá. A gente precisa de pelo menos 4 dias aí, tá? O que a gente vai ver? Os 4 pilares da gestão. E aí, dentro dos pilares dessas gestões, você vai ter um entendimento e um aprendizado para você já praticar do tamanho que você é. Se você vai seguir para um próximo passo, não, mas o que você vai receber aqui é o suficiente para você praticar no que você já tem, tá? Suelen, eu estou lá na mentoria Desvenda. Eu preciso participar? A desvenda é uma outra coisa.
mas ela complementa, tá? Sueli, eu tô lá no Marketing Hunt, preciso participar. No Marketing Hunt você já sabe que você tem tudo isso. Você já sabe que você tem tudo isso. Só que aqui você pode diminuir a curva de aprendizado. Então é sempre a escolha. Nada perdido. O aprendizado, ele é aprendizado, ele diminui curva quando você foca, tá? E quanto que é? Gente, é que esses são valores para desafios, tá? A gente coloca esse preço que é para você tirar essa questão de pagar do seu colo. É só para não ser impeditivo. Só que R$ 37 é só o administrativo, porque querendo ou não, mas a gente entrega. R$ 37 é só para, tipo, é simbólico para não deixar de fazer, tá? Mas a gente poder fazer para poder validar. É tempo, é a construção, é a nossa entrega. Quem participou do desafio de janeiro, acho que a Jéssica está aqui, né? Quem participou do desafio de janeiro sabe, a gente entrega. Se tem uma coisa que eu não sou miserável, é em entregar conhecimento. Eu entrego conhecimento muitas vezes sem cobrar por ele, porque eu não vendo conhecimento, eu vendo instrução. Eu cobro por instrução, por processo, por ferramentas. Conhecimento é muito difícil. Só se, tipo assim, a gente precisa sentar, aí eu vou vender o meu tempo. Mas o conhecimento, porque é do mundo, nem é meu. Só que condensar, pegar minha experiência, organizar, estruturar, facilitar, isso, eu passei bons tempos para ter esse aprendizado. Então, naturalmente é uma troca, tá? Então, este é o desafio de fevereiro. Você quer aprender como aumentar o seu potencial de faturamento e lucro para 2025, ou seja, está no começo do ano. Esse é o momento desse assunto. Isso aqui é melhor que planejamento estratégico, eu posso garantir. Você investir em planejamento estratégico, já vou dizer, você gastou dinheiro à toa. Este desafio ele é mais que um planejamento estratégico, ele já vai te dar a estrada inteira. Cada pilar equivale a um conteúdo e equivale a um aprendizado para você já praticar. O desafio ele é sintetizado para você de um dia para o outro tirar do colo. Então, no máximo, você já vai destravar aí 4 pilares e já vai dar uma clareada, tá? E vou além. Existe uma outra situação que só quem estiver no desafio vai saber, que você vai viver esses indicadores. Sim, você vai viver o BSC. Você vai, eu vou sentir o que é BSC, sim, você vai, não é só fala, não. É verdade. A gente vive a verdade. É o empreendedorismo de verdade, tá? Então, sem mais delongas, tá aberto o desafio do faturamento ao lucro, fevereiro. Tá aqui quem tinha que estar, e se você está aqui até agora, é para você. Seja cliente de Marketing Hunt, seja cliente de mentoria, esse aqui é esse aqui. Nunca terá um desafio igual ao outro, tá? Cada um tem um momento, um pilar, e ele só vai contribuir para você. A mãe da educação é a repetição. Então, se você quer aprender a se tornar excelista? Quer. Você precisa se desafiar-se. Você tem que sair do nível que você está, ir para um próximo nível para falar, opa, vou corrigir aqui. Vou corrigir aqui. Só que você precisa subir de nível. Feito o desafio, compartilhado a apresentação, deixo aberto se você tem alguma dúvida aí. Coloca no chat e a gente já vai finalizar agora às 8h30. Mas antes gostaria de saber, ficou claro que é ser nexialista? Ficou alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer contribuir com alguma coisa? Aproveita agora. Pode colocar aí no chat, tá? Ficou bastante didático. Obrigada, Jéssica, pelo feedback. Gente, agora vou finalizar. Tá abertas as inscrições para o desafio de fevereiro, tá? Então, encontro vocês no desafio e os clientes que já são de outros processos, a gente vai se encontrar. Sueli, nossa, eu tô em dúvida, tem alguma dúvida? Manda mensagem para mim.
manda mensagem que a gente conversa. A gente tá aqui para te ajudar, é para te afiar. Para que 2025 seja o ano da sua vida, não sei, vai ter que desbravá-lo. Assim como nós estamos desbravando esse ano também. Gente, cada um tem que fazer o que precisa ser feito. É simples assim. Você quer resultado? Quero. Todo mundo quer resultado. Vou mudar a pergunta. Você quer lucro no seu negócio? Só que para isso você precisa do processo e do processo você precisa faturar. Então, pensa sempre na logística reversa. Se eu quero o que está lá na frente, eu preciso cumprir as coisas que estão anteriores, tá? A Valéria contribuiu aqui, ó, ficou claro, mas vou precisar sair, pois tem uma reunião agora que já está em andamento. Perfeita a sua aula. Gratidão, Valéria, obrigada. Aline, eu já tinha pincelado com você em outro momento, mas hoje fechou meu entendimento com a chave de ouro. Perfeito, Aline. São muitas informações, gente. O conhecimento, ele é amplo. E mesmo quem está aqui com a gente mensalmente, tá? No caso da Aline, mensalmente, gente, ela está no Market Hunt, tem Masterclass. Só que é como eu disse, o conhecimento requer o tempo. Eu estou há 20 anos, 20, somando o mercado fechado, o mercado aberto, 20 anos são 20 anos. Então você já pensa assim, nossa, olha, quantos anos você tem? Faz suas contas aí. Mas eu precisei do tempo. Só que quando você se torna cliente, você não vai adquirir todos os conhecimentos de uma vez, porque você tem os seus, mas para os negócios você precisa viver cada fase. E às vezes parece que você está repetindo o assunto, mas não, é um reforço. Porque o aprendizado ele requer acessar novamente, a mãe da educação é repetição. Senão você não absorve. Então, não se sinta assim, nossa, mas eu estou ouvindo isso de novo. Não, agora você está ouvindo com uma mentalidade maior. Agora você está ouvindo com a visão ampliada. Agora você está ouvindo com uma maturidade melhor. E agora você consegue ter aceitação muitas vezes daquilo. A consciência nasce e fala, plim, virou uma chave aqui. Então é isso. Gratidão. E espero vocês no desafio. Tchau, tchau.